Boa noite, galera, tudo bem com vocês? Bem, essa é mais uma das aulas que eu tô fazendo constantemente, pelo menos algumas vezes por semana, para reforçar conteúdo passado dentro em sala de aula. Então, para todos os meus alunos, ex-alunos que eu tenho nos grupos das minhas turmas, eu estou divulgando esse conteúdo. Não é para gerar visualização em YouTube, nem nada do gênero, é só para ajudar vocês mesmos no conteúdo caso vocês tenham alguma dúvida. Principalmente alunos que já não têm tanto contato assim, alunos que mudaram de unidade, mudaram de turma e etc. Tal. Quem já está comigo já sabe um pouco desse conteúdo. Quem não está, fiquem bem à parte, já vai ajudar vocês com isso, beleza? Então, o que a gente vai ver hoje? Para alguns de vocês que estão no módulo de arte vetorial, vendo Illustrator, um ponto dos mais importantes do curso inteiro é aquele que nós trabalhamos com a questão de manual de identidade visual e principalmente quando chegamos num ponto mais específico dele, que na criação do logo, quando a gente trabalha com tipografia. Muita gente subestima a tipografia como se fosse algo simples, como se fosse algo desleixado, e não é. Nós precisamos ter um certo cuidado com a fonte que a gente vai estar escolhendo para o nosso logo, e porque tem todo um significado, tem toda uma história por trás dela. Não é apenas escolher a fonte mais bonita, a letra mais bonita para o manual de vocês, para o logo que vocês estiverem criando. Aqui, por exemplo, eu tenho uma imagem, deixa eu até habilitar, nem preciso da verdade do zoom, com 4 tipos de famílias de fontes, não, mas categorias nas fontes, não seria famílias, que vamos ter a sem serifa, com serifa, cursiva, e os dingbacks, que são esses símbolos, aquelas fontes que a gente baixa só com símbolos, que você podia ficar mandando código na sua escola, nos trabalhos, e ficar brincando com isso. Eu não vou falar muito deles porque não vai compor muito na nossa aula, mas as 3 famílias acima, elas são de suma importância e o uso delas deve ser muito bem trabalhado, deve ser muito bem pensado antes de você trabalhar e fazer qualquer uma dessas, usar qualquer uma delas para os seus trabalhos. Bem, o que é, primeiramente, uma serifa? O que é... Deixa eu colocar o zoom, que acho que vai ser melhor para nós trabalharmos aqui. Eu sempre esqueço de habilitar esse zoom. Mil perdões por isso, mas não quero pausar o vídeo e começar de novo. Até porque são 10 horas da noite e eu vou trabalhar e ter que acordar às 5h30 da manhã. Beleza, meu zoom está habilitado, ok. O que acontece? Nós temos, abaixo das fontes, essas pequenas vases que foram inspiradas até em colunas gregas. A criação delas, na época que elas foram criadas, foram inspiradas nas colunas gregas. Que chamamos esses pezinhos, essas curvas aqui em cima, de serifa. Tá? Esse pezinho aqui no E, no R, no S, que eu não encontro em outras fontes sem serifa. Essa é a nossa querida serifa. Tá? Para que ela foi desenvolvida? Pelo seguinte, existia uma teoria na época, quando desenvolveu-se fontes com serifa, de que ao usar uma fonte sem serifa, eu tinha uma dificuldade, uma propensão maior a não entender o meu texto, certo? Por que isso? As letras, elas parecem muito parecidas, elas têm uma semelhança muito grande entre uma e outra. E quando você lê de forma rápida, o seu cérebro acaba confundindo essas letras e você acaba se embolando. Isso é muito frequente, vocês acabam não percebendo, mas sabe quando você está lendo um livro e do nada dá aquele branco e você, putz, que linha que eu tô lendo? E você começa a ler de novo quase que o parágrafo inteiro. A propensão disso acontecer quando você está lendo um texto maior, que se utiliza de uma fonte sem serifa, é muito grande. Por isso desenvolveu-se letras com a serifa, que dá uma distinção, deixa a fonte bem mais diferente mesmo de outras fontes, tá bom? Então essa foi a primeira característica para a criação delas. Outras coisas que acontecem no nosso meio é o seguinte: uma fonte com serifa, ela é bem bacana para a leitura, ela realmente ajuda muito, tanto que textos mais longos, quando vocês forem fazer seus trabalhos, manuais de identidade que vai ter um texto maior, você vai fazer uma revista, um jornal,
ou qualquer coisa, qualquer redação, qualquer apostila, tudo que exige que tenha uma leitura mais ampla, que tenha um texto maior, é bacana você usar uma fonte com serifa, tá? E aí a gente vai ter vários exemplos de uso de fontes com serifas que vocês podem encontrar em diversos sites de download gratuito, como o próprio da Fonte, que é esse site aqui, tá? dafonte.com, onde você vai ter aqui sans serifa nas características, e eu posso baixar as fontes que eu quiser. Epa, quer dizer, serifa, perdão. Fontes serifadas, ó, a fonte do Assassin's Creed. Ela tem uma serifa bem pequena, tá? Uma serifa bem simples, quase mal aparece. Optimus Princess, Splendone, Romance, Constantine, tá? São fontes legais de você usar em textos maiores com alguns cuidados. Por exemplo, a fonte do Assassin's Creed, ela poderia ser até utilizada num texto maior, mas ela foi usada de maneira genial aqui num título, coisa que é muito rara de se fazer, tá? É bem complicado você usar uma fonte serifada em um título. Ao menos quando a serifa é bem leve, aí não tem tanto problema, não tem tanta dificuldade. É uma serifa pequena. Tá? Então, para seus textos corridos, eu recomendo e indico o uso de fontes serifadas. Tá bom? Tomando cuidado para algumas diferenças, que você vai ter fontes com uma serifa quadrada, uma serifa bastão, tá? Que é mais interessante para um uso mais impactante. E se você quer algo mais clássico, aí você pode usar uma serifa mais comum, que é essa aqui, bem parecida com uma coluna grega, tá certo? Então, se você quer algo que dá um impacto maior, que seja algo um pouco mais até futurista, a ideia mais moderno, a ideia é você usar uma fonte assim, com uma serifa quadrada. Mas se você quer algo um pouco mais clássico, use uma serifa mais comum, tá? Mais semelhante a essa coluna grega. Indo adiante, eu tenho também as fontes sem serifa, ou sans serifa, que são as fontes bastão, ó, como essas daqui. Ó, algumas aqui já são bem semelhantes, a gente vê bastante em memes, em charts da internet. Tá? Que tem a ideia, qual são a maior característica da fonte sem serifa? Ela serve apenas para o único intuito de causar um impacto. Então você lê ela de forma muito rápida, muito sucinta, e ela causa um impacto bacana na gente. Fontes, logos ou qualquer texto que tenha uma fonte sem a serifa, ela vai causar um impacto legal. Tá? Tanto algo um pouco mais singelo, tá? Com uma fonte mais fina, quanto algo um pouco mais agressivo com uma fonte mais espessa, mais grossa. E temos exemplos aqui de logos que utilizam esse conceito. Tá? O logo da Marvel é um bom exemplo desse. É uma fonte um tanto quanto uma espessura alta, bem próxima uma da outra, sem serifa alguma, e que causa um impacto legal no leitor. Eu tenho... cadê? Eu acho que eu peguei somente essas. O logo da Pepsi, bacana também. O logo da Pepsi, ele sofre bastante modernizações, é um logo que muda bastante, mas ele quase sempre, em toda a sua história, ele foi sem serifa alguma, tá? Exceto lá no princípio que ele abordava por um conjunto um pouquinho, lá em 1950 para trás, ele abordava por algo cursivo, tá? Mas depois ele foi optando pelo sem serifa, o sans serifa, até os dias de hoje. E a gente observar aqui, ele tem uma serifa, primeiro que foi uma serifa, sem serifa nenhuma, reta, tá? Um logo mais simples. Depois ele modernizou um pouquinho as cores, uns traços um pouco mais simples. Depois ele deu ele deixou um pouquinho envergado para dar essa ideia de modernidade, de velocidade. Mudou novamente, tá? Colocou um pouco mais de brilho. E nessa fase de 1998 para 2004, a gente entra na fase do design mais voltado para o realismo. Que você vai ver sites com brilhos pra caramba, você vai ver propagandas com muito brilho, você vai ver propagandas muito desenhadas. Todos os sites vão ter essa questão de ter um designer bem realista, que você vê luzes pra caramba, GIF pra caramba. Então ele vai abordar bastante pra essa parte realista.
E depois você vê que tudo isso acaba saindo bem de moda. E quem foi o propensor de todo esse design realista sair de moda foi o lançamento do Windows 8. Foi o Windows 8 com esse designer. Deixa eu passar aqui para vocês. Esse designer mais flat. Tá? Esse design é bem quadradão, sem muitos gradientes, até tem algumas coisas, mas se você for ver em sua grande maioria, ele tem ícones mais simples. E minha internet está um pouquinho pesada por causa do torrent, mas eu não vou parar meu torrent. Tá? Então eu tenho ícones mais quadradões. Deixa eu ver se eu consigo abrir a imagem aqui. Certo? Mais chapados. E isso deu uma reviravolta em todo o designer. Todo o designer mudou nessa propensão. E isso eu vou até estar abordando bastante no curso de Music que vai acontecer. Que todo o designer virou flat, tudo começou a ser tratado de uma forma mais flat. A gente tem um site bacana também para quem quiser estudar um pouquinho mais isso. E deixa eu até passar para vocês. Para vocês entenderem o que foi essa reviravolta no design. E eu mudei aqui. Perdão. Epa, olha que merda que eu fiz. Vamos lá. Flat versus realismo. Porque eu fui o gênio de baixar o torrent e deixar o torrent ligado agora. Tinha até uma imagem legal ali, depois eu vou pegar pra vocês. Não é esse. É esse aqui. É um site simples que foi feito até como, se eu não me engano, como projeto de TCC de uma faculdade. Uma turma da faculdade foi fazer esse teste aqui em 2013, onde já estava bem em evidência essa propaganda. E logo na capa a gente já começa a perceber a diferença entre realismo e flat. No realismo você vai ter essa grande diferença de ter texturas pra caramba, você tem gradientes, você tem muito brilho e muito metalizado, enquanto no flat você trabalha mais com essa questão. Deixa eu diminuir aqui. Você trabalha mais com essa questão de cores chapadas e uma sombra bem simples. Tá? E aqui ele conta um pouco de historinha, de quem quiser entrar, ó, flat versus realismo, você vai encontrar isso. Ele conta uma historinha simples sobre falando que era o rei do realismo. Você vê ícones espalhados por todo o canto realistas. E isso foi passando e passando. Tá? Você vê raios caindo, brilho pra caramba. Imagine você fazer um site antigamente com todo esse brilho, com todo esse desenho. Era muito complicado, você tinha que manjar muito de Photoshop para fazer essas coisas. E o tempo passou e você entrou o Flash Design com o Windows 8 e todo aquele céu, todo aquele estrelado foi e se transformou nisso. Foi quando o Illustrator começou a ter um papel muito maior nas nossas vidas de design. Foi com a criação do Flash, porque você não tinha agora o uso do Photoshop, caiu um pouco em desuso nessa parte, ele ainda é muito forte, não tem como negar, mas substituir. Olha a construção aqui desse castelo. Olha os detalhes dele, as texturas, olha o céu, olha como ele é complexo. Para você entrar aqui no Flat. E aí aqui tem umas historinhas dos ícones. Ícones realistas se transformando em Flat. Olha esse aqui, do Safari. Ícone realista se transforma em Flat. Olha a diferença. Aqui você tem um ícone que você teria um trabalho, você poderia levar aqui muitos minutos fazendo um logo desse, bonitinho, totalmente. Não é qualquer um que faz. E aqui você tem um logo que em uma aula de Illustrator, 2 aulas de Illustrator, você faz com a maior facilidade do mundo, como se fosse nada. Uma criança de 8 anos consegue fazer esse logo aqui tranquilamente. Se você não consegue fazer, mil perdões, olha isso. Não, esse aqui vamos convenhar. Aqui eu tenho um brilho, aqui eu tenho um detalhe e tal, um pouquinho mais chato de fazer. E aqui eu tenho uma bolinha. Eu tenho uma bola com um triângulo aqui na base e uma bola mais escura no topo, pelo amor de Deus. Vamos combinar que é mais fácil. Então,
Aqui também eu tenho um layout realista, eu tenho um desenho mais realista, eu tenho um desenho mais flat, tá? Pra vocês verem a diferença bem clássica aqui. E tudo isso, perdi o logo aqui, entrou em evidência com as marcas também começaram a ser afetadas, elas fizeram designs agora mais flats. Tá? Então hoje em dia o que está em evidência é você criar um design mais flat para sua marca. Tá? Logos mais assim. E essas curvinhas, essa letra mais fina, passa uma ideia de modernidade também, que é bem bacana. Por outro lado, tá? Só abordando, lembrando novamente, recomendações para logo, é muito bacana você usar, quando você quer passar uma ideia de impacto, usar fontes sem serifa, fontes bastões. Se você quer algo mais moderno, você pode optar por algo tanto quanto fino dessa forma, tá? Tudo que é muito cursivo, tem muita curva, muito redondinho, passa ideia de modernidade. Tudo que é muito redondo e fino vai passar uma ideia de modernidade, tá? Então o logo da Pepsi passa justamente essa ideia. Não tem serifa nenhuma, ele traz um impacto com isso. E por ser muito redondo, com essas curvas aqui, ele vai trazer uma ideia de modernidade, que é tudo que a Pepsi quer passar hoje em dia. Cadê você? Perdi. Aqui. E eu tenho as fontes cursivas para encerrar aqui a nossa discussão, que são fontes mais desenhadas, mas passam uma ideia mais de manuscrito. E aí você vai ter o logo da Coca-Cola como um grande exemplo disso. Que é um logo que não mudou tanto com o tempo, tá? Ele teve algumas poucas alterações. Se a gente for pegar toda a história, teve algumas alterações, mas ele sempre manteve a forma cursiva dele, a forma mais clássica. Para não dizer que ele nunca inovou, ele passa uma ideia um pouco mais agressiva com essas formas aqui na base. Isso aqui dá uma ideia de agressividade bacana. Então dá uma ideia de modernidade. É um cursivo mais moderno. Eu tenho cursivos mais clássicos que eu posso usar num convite de casamento. Sempre quando você quiser algo mais requintado, mais chique, mais delicado, que eu posso usar, que seria legal para um convite de casamento. Se você quer algo mais elegante, para um restaurante mais chique, para uma joalheria, para esse tipo de coisa, é sempre bacana você usar uma fonte cursiva, que ela cai bem, mas é uma fonte que ela tá ali para enfeitar, ela não serve para grandes leituras. Se você coloca um jornal inteiro com essa fonte, você desiste de ler no primeiro parágrafo, que ela cansa muito. Ao contrário de uma fonte com serifa, que tem aqueles desenhos na base, tá? Uma fonte com serifa, que é feita para grandes leituras. Então usem ela com... Aqui eu tenho uma fonte também sem serifa, um exemplo, traz um impacto bacana, tá? Usem ela com sabedoria. Aqui eu tenho a Dulcinea, que é uma das minhas fontes favoritas, que eu uso muito para composição de convite de casamento. Ela tem um valor, tá? Eu tenho que pagar por ter essa fonte, são $55, o dólar tá um absurdo, então eu não recomendo que vocês comprem fontes na data presente. Mas, quem se sentir interessado, quem quiser investir nisso, vale bastante a pena. E aqui no MyFonts, você dá uma olhadinha nas fontes que eles têm, porque tem fontes que encaixam perfeitamente no seu trabalho e você não vai encontrar fontes gratuitas desses caras, tá bom? É isso. Acho que não tem muito mais pra falar. Só pra falar, pra vocês terem ciência também, antes que eu esqueça, existem faculdades de design para quem se interessa por essa área, focadas em tipografia. A IMB Morumbi é uma das que tem um curso de design focado em tipografia. Devem ter outras, mas que eu tenho ciência só essa. E tipografia é muito mais do que você saber que fonte você vai usar, e sim criar essas fontes. Ó, esse aqui é um exemplo. Essas canetas aqui, depois eu passo o nome delas para vocês. Eu vou ver se eu acho um link aqui para vocês terem uma ideia de igual comprar. Mas olha como é feito os logos tipográficos. Você tem uma caneta específica para isso. Não é só você escolher a fonte. Tem marcas maiores que eles pagam por um designer tipográfico desenvolver a fonte e criar o logo. Olha como é bacana. Então é mais simples do que parece. Essas canetas são bem caras, tá? Mas são bem bacanas também de se utilizar.
Yes, yeah. Então, e aqui encerro para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre os conteúdos que vocês estão tendo, tá? Todos os meus alunos que estão assistindo esse vídeo, ou ex-alunos também, podem entrar em contato nos meus e-mails, Facebook, vocês tenham acesso, tá? Que eu estarei totalmente ao dispor para ajudá-los com isso. E entrem em discussões, comentem isso nos grupos. É bem bacana que vocês tenham esse costume de discutir, tá? Tem alguns livros voltados para tipografia que eu não sei se eu não lembro aqui de novo o nome, mas deixa eu ver se eu acho aqui só as imagens para mostrar para vocês. Não sei se eu vou achar livros. Tem alguns que eu tenho aqui, mas é melhor mostrar aqui pela imagem. Aqui, já foi logo de cara, que bom. Eu tenho o Guia da Tipografia, que é um bem legal, que ele mostra bastante como você usar, ele fala bastante das famílias, das fontes, dá um resumão geral, mais ou menos isso que eu falei. Tá? Ele é manual ele é bem prático, ele é bem interessante. E você tem esse outro aqui, pequenininho, que ele faz parte de uma coletânea que aborda cor, que aborda imagem, que aborda um monte de outros temas. Então vocês têm aqui, já estão vendo pelo vídeo, só de jogar tipografia livre já aparece. No Google você pode ver o link aqui, tem em qualquer livraria, já dá pra ver a capa aqui. Vocês acessam, tem na Cultura, tem na Saraiva, só tem que encomendar que é mais fácil, que não é qualquer loja deles que tem. Mas no acervo deles tem com certeza, tá certo? Galera, por hoje é isso. Muito obrigado, tá? Qualquer coisa, entre em contato. E é isso aí. Boa aula a todos, bom curso. Continuem empenhados aí, me dando orgulho. Me marquem nos seus trabalhos. E tchau!